Fala galera, nossa aula de hoje nós vamos resolver nossa nona questão de trigonometria. Nessa aula a gente vai usar razões trigonométricas e tabelas de ângulos notáveis. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, calcule as medidas x, y, z e w indicadas nas figuras. Então a gente tem a figura da letra A e a figura da letra B aqui. Na letra A, o que a gente vai começar resolvendo? A gente vai começar encontrando aqui o valor do w, tá? O que eu preciso considerar e verificar na questão? Olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Como que eu sei que é triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus bem aqui, tá? E observa que esse triângulo maior aqui, que é um triângulo retângulo, ele também forma um triângulo menor, que também é um triângulo retângulo, tá? Meu objetivo é encontrar o valor do W. Eu posso começar observando as informações que eu tenho, então, no triângulo menor. É uma das possibilidades da gente ver e verificar o seguinte. Se eu tenho como referência o ângulo de 60 graus aqui, eu vou verificar os catetos que eu vou ter em relação a ele, tá? Como é que eu vou saber, então? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu tenho que identificar, é onde está a hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto está bem aqui, oposto a ele, eu tenho a hipotenusa, tá? Estou considerando só esse triângulo pequeno aqui para a gente começar a resolver. E aí, observa o seguinte, para o ângulo de 60 graus, o W, então, ele vai ser o quê? Um cateto oposto, tá? Ao ângulo de 60 graus. E esse lado aqui, que eu não sei, eu vou colocar uma letra aqui para representar, vou colocar a letra A bem aqui. Esse daqui vai ser o nosso cateto adjacente. Por que cateto adjacente? Porque é o cateto que está junto do ângulo, tá? Cateto oposto está do outro lado do ângulo. A partir daqui, eu já começo a identificar os elementos que eu tenho do triângulo para identificar qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar. Se você não sabe nada de razões trigonométricas, não assistiu a aula, volta lá, assiste a aula de razões trigonométricas para você entender o que a gente vai fazer aqui e qual é esse conteúdo que a gente vai utilizar para resolver, beleza? Então, olha só. Cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica? A gente chega nessa parte. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Só tem uma, vai ser a razão tangente. Então, a gente vai utilizar a tangente para resolver essa parte aqui. Então, tangente de quê? Eu estou trabalhando com esse triângulo pequeno, ângulo de 60 graus é meu ângulo de referência. Então, tangente de 60 graus vai ser igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto é o W, dividido pelo cateto adjacente, que é o A. Pronto, está montado, é só a gente resolver agora. Eu só preciso verificar lá na tabela de ângulos notáveis quanto é que dá a tangente de 60. Se você não sabe nada de tabelas de ângulos notáveis, volta lá na aula de razões trigonométricas, lá a gente montou a tabela de ângulos notáveis e eu te ensinei como é que faz para montar essa tabela e para você memorizar ela. Então, volta lá, assiste essa aula para você entender sobre o que a gente está falando aqui e qual vai ser o resultado da tangente de 60, tá? Então, vamos lá. Tangente de 60 graus vai ser raiz de 3. Aí o que eu vou colocar? O restante do outro lado. Ó. W sobre A. Então, aqui eu só montei. Ó, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Repetir o que está do outro lado. Estou resolvendo para baixo no formato de uma equação. Tá? O que a gente faz daqui para frente? Eu posso utilizar a ideia de proporção. Como eu posso colocar um aqui embaixo para a gente poder utilizar a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha só. W vezes 1 vai ser W, igual a A vezes raiz de 3, A raiz de 3. Observe o seguinte, eu não tenho mais o que fazer daqui para frente. Tá? Eu vou ver como eu vou usar essa informação na outra parte que eu vou montar. Que outra parte que a gente vai montar, professor? A gente vai montar agora o que é referente ao triângulo maior. Tá? Então, isso daqui é uma característica desse tipo de questão. Se tu tem dois triângulos, já suspeita logo que tu vai usar os dois, tá? Então, já fiz logo o cálculo com o triângulo menor, fiz até onde dava para a gente resolver, a gente chegou aqui nessa parte, e agora a gente vai resolver o triângulo maior. Para o triângulo maior, eu tenho como referência agora o ângulo de 30 graus, tá? Se eu tenho, no caso aqui, o nosso ângulo reto aqui nessa posição, oposto a ele, eu tenho a hipotenusa, é esse lado aqui AB, ó. Então, vou até colocar aqui a setinha, ó. Lado AB vai ser a nossa hipotenusa. Se o lado AB é nossa hipotenusa, vai funcionar do mesmo jeito que aconteceu no triângulo pequeno. Olha lá. Cateto oposto é o W, cateto adjacente é esse lado todo. Tá? E aí observa o seguinte, eu vou ter que usar o lado que tem o W, que é justamente o que eu estou procurando de resultado, e o lado onde eu tenho o valor numérico, que é onde eu tenho aqui o 100. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai precisar utilizar. Como é que vai ficar, então, a montagem disso aqui? Se eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente, de novo, então, eu uso tangente para a gente resolver. Só que agora, meu ângulo de referência é um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um triângulo grande aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, tangente de 30 vai ser igual. Quem é o cateto oposto? O W.
dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é isso tudo, então é 100 mais A, viu? 100 mais A. Pronto, vai ser isso daqui que a gente vai resolver. Eu só preciso verificar lá na tabela de ângulos notáveis quanto é que dá a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí agora só repete o que está do outro lado, ó, W sobre 100 mais A. Pronto, é só a gente resolver a proporção agora. Observe o seguinte, o que é que diz a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então é isso que a gente vai montar, olha só. 3 vezes W, vou colocar aqui, ó, 3W igual. Raiz de 3 vezes 100 mais A, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes 100 mais A. Por que eu coloquei ele num parêntese? Porque esse raiz de 3 ele multiplica o 100 e multiplica o A também. A gente vai resolver tudo que dá para a gente resolver aqui. Já observa que tem duas letras aqui. A gente vai resolver tudo que tem para resolver e depois a gente vai ver o que é que pode ser feito daqui para frente. Então, eu vou repetir o 3Ws aqui, ó, igual, e vou fazer a multiplicação. Raiz de 3 vezes 100, 100 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes A raiz de 3. Observa o seguinte, olha só. Até aqui onde a gente chegou, eu tenho aqui o A raiz de 3. Olha lá o que a gente resolveu agorinha. O A raiz de 3 é igual a quem? O W. E lembra que eu estou procurando descobrir justamente o valor do W? Então, o que acontece? Se eu tenho A raiz de 3, que é igual ao W, no lugar do A raiz de 3, eu posso substituir o W para a gente continuar a conta. Então, é por isso que a gente utiliza aqui, no caso, os dois triângulos. Porque vai ter esse momento da substituição. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Vou repetir o 3W igual a 100 raiz de 3, mais, no lugar do A raiz de 3, vou colocar o que ele vale, que é um W. Agora, o que eu preciso fazer? Ó, observa o seguinte, ficou uma equação do primeiro grau com uma única incógnita, é só passar quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. 3W já está do lado aqui, vou passar o W de lá para cá. O W lá, ó, tá somando, vem para cá subtraindo. Então vai ficar 3W menos W, tá? Porque ele era mais, veio menos, igual a 100 raiz de 3. Só fazer a subtração, 3W menos 1W, 2W. Igual a 100 raiz de 3. O 2 está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então, W vai ser igual a 100 raiz de 3 sobre 2. Olha só, o 100 e o 2 são dois valores que estão fora da raiz. Então, eu posso simplificar ou simplesmente dividir, né? 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, W aqui, ó. W vai ser 100 dividido por 2, 50. Ficou 50 raiz de 3. Está aqui o valor do W, encontramos. Olha só, o valor do W é 50 raiz de 3. Então, observe o seguinte. Se a questão te traz aqui dois triângulos um dentro do outro, suspeita que tu vai ter que usar os dois. Se tu tiver que usar os dois, suspeita que tu vai calcular um até onde der e em algum momento você vai ter uma oportunidade de fazer a substituição. E aí você conclui o cálculo. Foi basicamente o que a gente fez e a gente descobriu o valor do W. O valor do W é 50 raiz de 3. Vamos para a letra B agora. Na letra B, a gente vai encontrar o valor do X, do Y e do Z. Olha só. O que eu já observo aqui? Eu tenho a formação de novo de dois triângulos um dentro do outro. Eu tenho um triângulo maior. Nesse triângulo maior, observa que o ângulo reto está lá em cima. O ângulo de 90 graus. Então, quando eu estiver trabalhando com um triângulo maior, a hipotenusa vai ser o Y, que é o lado oposto. Só que quando eu estiver trabalhando com um triângulo menor, olha onde é que está o ângulo de 90 graus. Nesse triângulo menor aqui, ó. Aí eu vou ter como hipotenusa o X. Então a gente tem que ter cuidado. Na hora de resolver, eu tenho que ter muita clareza com qual triângulo eu comecei a calcular. Que aí eu termino de calcular esse triângulo e depois a gente vai para outra parte. O que eu vou fazer? Vou calcular primeiro esse triângulo pequeno aqui, ó. Vou destacar ele bem aqui. Só para a gente lembrar com o que é que eu estou trabalhando. Estou trabalhando com um triângulo pequeno, tá? Ângulo de 90 graus. E aí, se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, olha. Aqui eu tenho a hipotenusa, então o X ele vai ser a nossa hipotenusa. O nosso ângulo de referência é esse ângulo de 30 graus. Olha só, oposto a ele eu tenho o cateto oposto. Então o 12 aqui ele vai ser o quê? Cateto oposto. Eu não preciso mais de outra informação, porque lembra o seguinte, que se eu estou usando razões trigonométricas, eu preciso saber o valor de um ângulo e de um lado, que aí o restante a gente consegue encontrar. Então, se eu tenho, olha só, um lado, que tem o valor numérico, e um outro, que é a letra que eu preciso encontrar o valor, então eu já tenho informações o suficiente. O que eu vou observar aqui? Eu vou usar cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque é onde eu tenho número. E vou usar hipotenusa. Por que hipotenusa? Porque é o valor do x. Eu vou começar calculando o x aqui. E aí eu preciso verificar qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa. Isso aqui vai ser a razão seno.
Então, eu vou calcular seno de 30 graus, tá? Porque é o nosso ângulo de referência que a gente está utilizando. Seno de 30 graus vai ser o quê? Cateto oposto, que é o 12, dividido pela hipotenusa, que é o x. Pronto, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí o que a gente vai fazer? Só verificar na tabela de ângulos notáveis quanto é que dá o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual... Aí repete o que está do outro lado, 12 sobre x. Aqui a gente vai começar a resolver o x. Observa que é uma proporção, a gente usa a propriedade fundamental da proporção. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha só, 1 vezes x vai ser x. 2 vezes 12, 24. Ou seja, já encontramos a primeira aqui, já encontramos o valor do x. E se eu tenho o valor do x, agora eu posso começar a calcular o valor do y e do z, ou o y ou o z, tanto faz, tá? Eu vou até fazer o seguinte, para a gente continuar resolvendo, eu vou desenhar aqui do lado, de novo, o triângulo, só o triângulo grande, porque é o que a gente vai utilizar agora. Ele vai ficar assim, então, o formato dele. Ó. Mais ou menos isso, né? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter esse pedaço aqui, que é o y, bem aqui o ângulo de 30 graus, o x, agora no lugar do x eu já vou colocar o valor dele aqui, que é 24. O z, do lado de lá, eu já tenho informações o suficiente para eu começar a calcular. Observe o seguinte, se eu tenho um ângulo reto bem aqui, olha, oposto a ele, eu tenho hipotenusa. Para esse triângulo grande, que eu desenhei ele mais ou menos aqui, o y vai ser o quê? A hipotenusa agora, tá? Ah, mas a hipotenusa não era o x? Era, no triângulo pequeno. No triângulo grande, eu tenho que olhar onde está o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está lá em cima no triângulo grande. Ó. Então, oposto a ele, eu tenho hipotenusa. O y vai ser hipotenusa. E aí, o que mais eu posso utilizar? Olha só, se o ângulo de 30 graus está bem aqui, eu vou calcular o y agora, tá? Já que eu já identifiquei que ele é hipotenusa, eu vou calcular o y. Eu tenho que usar o outro lado que tem um valor numérico. Qual é o lado que tem valor numérico? Esse aqui que tem o 24. Aí observa o seguinte, se isso daqui é hipotenusa, esses dois lados são catetos. Eu só preciso identificar o tipo de cateto que eles são. Oposto ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto, tá? E aqui, então, junto do ângulo, eu tenho o cateto adjacente. Observa o seguinte, se eu vou calcular o y, eu vou usar cateto adjacente e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa? Razão cosseno. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Ó, cosseno de quê? Do ângulo de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser, olha só, cateto adjacente, que é 24, dividido pela hipotenusa, que é o y. Olha só, aqui eu já vou conseguir resolver e encontrar o valor do y. Preciso só verificar lá na tabela de ângulos notáveis quanto é o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2, tá? E aí repete o que está do outro lado, 24 sobre y. E usa a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha só, y vezes raiz de 3, y raiz de 3, igual 2 vezes 24, 48. É só passar o raiz de 3 agora para o outro lado. Ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vou continuar para cá. Ó. Ou seja, y vai ser igual a 48 sobre raiz de 3. Porque o raiz de 3 estava multiplicando, passou para lá dividindo. Só tem um detalhe. Toda vez que a gente tem uma situação dessa, onde eu tenho uma raiz que fica no denominador, a gente faz um processo chamado de racionalização. Para quê? Para que a gente possa colocar essa raiz para o numerador da fração. Como é que a gente faz a racionalização? É simples. Você só precisa verificar qual é a raiz que tem no denominador. Você vai multiplicar em cima e embaixo por essa mesma raiz. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 3, aqui embaixo por raiz de 3 também. Esse processo de racionalização é para a gente fazer o quê? Eliminar a raiz daqui de baixo e, claro, ela vai acabar aparecendo lá em cima. Isso daqui é um processo que a gente utiliza a propriedade de frações equivalentes. Se você não entende nada de frações equivalentes, volta lá, assiste a aula de frações equivalentes para você entender como que é feito esse processo, porque isso daqui que eu estou utilizando é um processo de amplificação de frações que a gente usa para fazer o quê? Racionalização, tá? Então, na racionalização, vamos continuar aqui. O que vai acontecer? Olha só, 48 vezes raiz de 3 vai dar 48 raiz de 3. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, como os dois valores estão dentro da raiz, estão dentro de uma raiz quadrada, eu posso multiplicar eles. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, vai ser raiz quadrada de 9. Só que raiz quadrada de 9 é um valor que a gente conhece, tá? Eu poderia representar como 9 ou como 3 ao quadrado, que ficaria até mais simples para simplificar. Mas eu fiz a multiplicação. Vamos lá. Y vai ser igual a 48 raiz de 3, eu repito aqui, ó, sobre raiz quadrada de 9, 3.
Então, y vai ser igual. Aí é só a gente pegar e dividir 48 por 3, que a gente vai chegar no resultado. Vou pegar e montar essa divisão do 48 por 3, bem aqui assim, ó. Fazer aqui, ó, 48 dividido por 3. Caso você tenha dúvida de como faz, né? 4 dividido por 3 vai dar 1, ó. 1 vezes 3 vai dar 3. Para chegar em 4 falta 1. Aí tu baixa o 8, vai ficar 18 por 3, vai dar 6, ó. 6 vezes 3, 18. Para chegar em 18, então não falta nada. O resultado é 16. Então, 48 dividido por 3 vai dar 16. E aí tu repete a raiz, ó. 16 raiz de 3. Achamos o valor do y. Tá faltando achar o valor só de quem? Do z. E aí, olha só. Eu já tenho aqui, então, o valor do y, aqui, que é 16 raiz de 3. Tenho o valor do x lá em cima, só falta o z. Eu só vou verificar quais informações eu vou utilizar. Para ficar mais fácil, olha só. Observa que o y deu um valor com raiz. Eu prefiro utilizar onde eu tenho só o valor inteiro. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o 24, que é um cateto adjacente, e vou utilizar o z. Por que eu vou utilizar o z? Porque eu preciso encontrar justamente o valor do z. O z ele é o quê? Cateto oposto. Aí eu só preciso verificar qual é a razão trigonométrica, então, que usa cateto oposto e cateto adjacente. A gente já viu isso agora, né? É a tangente. Então, a gente vai calcular usando tangente. Tangente de 30 graus vai ser igual cateto oposto, que é o z, dividido pelo cateto adjacente, que é 24. Pronto, para a gente continuar aqui, só verificar quanto é a tangente de 30. A gente já viu, inclusive, ainda agora, quanto é a tangente de 30. De onde a gente vai tirar esse valor? Lá da tabela de ângulos notáveis. É de onde a gente vai tirar. Então, quanto é que dá a tangente de 30? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Repete o que está do outro lado. Z sobre 24. Faz o quê? Usa a propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, 3 vezes Z vai dar 3Z. Vou continuar para cá, ó. 3z, tá? 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, z vai ser igual a 24 raiz de 3 dividido por 3. Preste atenção, vou dividir o 24 por 3, tá? Cuidado com isso aqui, porque às vezes tem gente que quer dividir o 3 por 3 e não pode. Por quê? Porque esse 3 aqui está dentro da raiz. Eu não posso dividir um número que está dentro da raiz por um número que está fora da raiz. Por isso que eu divido 24 por 3, porque esses dois valores estão fora da raiz. Tá? Então, z vai ser igual 24 dividido por 3, 8. Então, repete a raiz de 3, o valor do z, 8 raiz de 3. Galera, aqui, olha só, observa que a gente teve que usar as 3 razões trigonométricas para a gente resolver. Começamos utilizando seno para resolver o valor do x, cosseno para encontrar o valor do y, aqui, e a tangente para a gente encontrar o valor do z. Tá? E aí a gente consegue, utilizando as 3 razões trigonométricas, encontrar o valor das 3 letras que a gente tinha aqui. Lembrando que eu preciso ter muito bem definido com qual triângulo eu estou trabalhando naquela hora que eu estiver calculando. A gente começou calculando só o triângulo menor, depois a gente usou o triângulo todo, até desenhei ele aqui de novo, para a gente poder verificar com mais clareza aqui quais são as informações que a gente tinha, para a gente poder continuar a resolução e chegar até o final. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!